sejam todos bem-vindos a mais uma aula online. Aqui é a professora Simone Paulu, que leciono na série segundo ano Fundamental 1 da Escola EMEI Santa Luzia. E vamos para a revisão do conteúdo e correção. Olha, nós estamos na página 75 do livro de português. E a história é a formiga e a pomba. Na aula anterior, eu pedi para você circular todas as palavras do texto e também a primeira e a última palavra. Embora para a correção? Eu coloquei aqui o primeiro parágrafo da história A Formiga e a Pomba. Vamos ler? Uma formiga sedenta desceu a uma fonte e, arrastada pela correnteza, estava para afogar-se. Uma pomba, ao ver isso, arrancou um galho de uma árvore e jogou na fonte. Subindo nele, a formiga salvou-se. Qual é o título da história? A Formiga e a Pomba. Vou circular aqui o título. Esse é o título da história. Como que eu sei o parágrafo? O parágrafo é o espaço de 2 dedinhos. Do seu dedinho você coloca no início, ó. Não tem o espaço de 2 dedinhos? Aqui inicia o parágrafo. Só tem um parágrafo aqui, ó. Porque, ó, a história vai terminar aqui, ó. Começou só espaço de 2 dedinhos aqui. Depois não tem mais. Na história, vamos ler aqui a primeira frase. Uma formiga sedenta desceu a uma fonte e. Essa aqui é a vírgula. Quando você vê essa vírgula, é o momento de você dar uma pausa, respirar um pouquinho e continuar a história. Então, ó, uma formiga sedenta desceu a uma fonte e. Aí vem a vírgula. Arrastada pela correnteza, olha aqui a vírgula de novo aqui. Então, uma pausa e continua. Estava para afogar-se. Que ponto é esse? Ponto final. Então, uma frase termina onde? Onde tem um ponto. Então, está afirmando que uma formiga sedenta desceu a uma fonte e, arrastada pela correnteza, estava para afogar-se. É a primeira frase, terminou aqui. Então, continuando. Uma pomba, ao ver isso, olha aqui, respira, ó, a pausa, arrancou um galho de uma árvore e jogou na fonte. Olha aqui o ponto final, outro ponto final aqui, ó. Já tem 2 frases nesse primeiro parágrafo. Continuando. Subindo nele, ó, vírgula de novo para você, ó, respirar e continuar a história. A formiga salvou-se. Ponto final. 3 frases nesse primeiro parágrafo. Uma frase termina quando tem um ponto final ou se for uma pergunta. Se for uma pergunta, use esse ponto, que é um ponto de interrogação. Por exemplo, será que a formiga afogou-se? É uma pergunta? Se for uma pergunta, usa o ponto de interrogação no final da frase. Mas se eu fizer assim, ficar admirada, nossa, a formiga está se afogando. Não é admiração? Quando é admiração, eu uso o ponto de exclamação, tá? Então, se eu estou afirmando, uma formiga sedenta desceu a uma fonte e, arrastada pela correnteza, estava para afogar-se. Eu estou afirmando, ponto final. Mas se eu perguntar, será que a formiga estava afogando? Uso o ponto de interrogação. E se eu falar assim, nossa, a formiga está afogando? Aí eu uso o ponto de exclamação, tá bom? E agora, vamos aqui. Eu pedi para você circular no texto as palavras. Então, vamos começando, ó. Uma. Como que eu sei que é uma palavra? Olha o espacinho
entre as palavras. Uma frase, um texto, você não pode emendar tudo, tem que deixar sempre um espaço, ó. Formiga, sedenta, desceu. Ah, é uma palavra. Uma fonte e arrastada pela correnteza estava para afogar-se. Continuando. Uma pomba ao ver isso arrancou um galho de uma árvore e jogou na fonte. Subindo nele, a formiga salvou-se. E assim, sucessivamente, todo o texto, você circula todas as palavras. Aí eu perguntei qual é a primeira e a última palavra do texto. Você vai lá e pinta. Qual é a primeira palavra? Não começa pelo título, aqui ó, uma. É a primeira palavra do texto. Como o texto todo não está aqui colocado, a última palavra do texto é fugiu, certo? Aí você vai lá na palavra fugiu e pinta, que é a última palavra do texto. Você vai lá no seu textozinho, ó. Aqui, ó. Procura a palavra fugiu. Lembre-se que fábula tem o quê? Sempre uma moral, um ensinamento e geralmente os animais agem como seres humanos. Esse texto, ele é escrito em prosa. O que é prosa? Que vai até o final da linha. Isso é um texto em prosa. Ok? Aqui, continuando na página 75, diz assim, ó. Com a professora, leio as frases que resumem os momentos importantes dessa fábula. Letra A. Vamos ver os momentos importantes. O caçador fez uma armadilha para prender a pomba. 2. A formiga mordeu o pé do caçador e salvou a pomba. 3. A pomba jogou um galho na água e salvou a formiga. Se eu perguntar qual é o assunto desse texto, o assunto do que é que está falando a história. O assunto que uma mão lava a outra, como diz aqui a moral. A formiga estava para afogar-se, a pomba ajudou a formiga e depois o caçador apareceu para pegar a pomba e aí a formiga salvou a pomba. Uma mão lava a outra. Então esse é o assunto da história. Que um ajudou o outro. A formiga ajudou a pomba e a pomba ajudou a formiga. O assunto da história, tá? Então vamos agora para a página 76. Na página 76, aqui tem as imagens onde você vai falar com suas palavras a história, olhando para cada imagem. Na página 76 do livro de português, tá? E se eu perguntar para vocês quantas palavras tem esse texto, você não circulou? Aí você conta as palavras e diz. Se eu perguntar quantos parágrafos tem nesse texto, é o espaço de 2 dedinhos. Se eu perguntar a você qual é o título, a formiga e a pomba. E o gênero textual? Se eu perguntar que gênero textual é esse? É uma história em quadrinhos? É uma receita? Ou é uma fábula? É uma fábula. Por quê? Porque tem animais que agem com pessoas, tem um ensinamento e é uma narrativa curta, tá? Até a próxima aula!